Boa tarde, pessoal, meu nome é Igor e eu vou falar um pouco para vocês sobre os músculos que compõem o tronco, os músculos que compõem a pelve, o que é o músculo antagonista, agonista e o músculo estabilizador. E a gente vai começar falando sobre os músculos que compõem o tronco, que esses eu subdividi em 3 classes para ficar melhor aprendizado para vocês, ok? E a gente vai começar falando sobre a parte anterolateral dos músculos que compõem o tronco. Então vamos nessa! Bom pessoal, dando continuidade ao meu seminário, eu vou falar para vocês do músculo peitoral maior. O peitoral maior é o músculo que está localizado na parte superior do tronco e as suas principais ações incluem a adução, a rotação medial, mas ele também está diretamente ligado na extensão e na flexão do braço. Agora a gente vai ver o peitoral menor, ele é o músculo que está localizado mais profundo ao peitoral maior. E ele tem como suas principais ações ser estabilizador da escápula, mas ele também traciona ela ventralmente. E tendo em vista que se o ponto fixo for a escápula, o peitoral menor vai fazer a elevação das costelas. Ainda falando dos músculos anterolaterais, nós temos também o músculo subclave, que como o próprio nome já diz, está localizado abaixo da clavícula. E ele tem como suas principais ações mover a clavícula no sentido inferomedial do corpo. Para finalizar o grupo dos músculos anterolaterais, eu vou falar para vocês sobre o serrátil anterior, que tem a sua origem nas 8 e 9 costelas, e ele vai ter como suas principais ações fazer a rotação e protração da escápula, além de fixá-la contra o corpo. É popularmente conhecido como o músculo do boxeador, tendo em vista que quando o boxeador faz um movimento de soco, o serrátil anterior roda a escápula, fazendo com que ela faça uma rotação por volta do tronco. Por isso é conhecido como músculo do boxeador, por causa desse movimento que o serrátil anterior traz a escápula para fora do corpo, dá uma volta no tronco, ok? E vamos falar agora sobre os músculos posteriores do corpo. Além da sua ação em conjunto com os demais músculos, o trapézio também atua individualmente. As suas fibras superiores elevam a escápula, as fibras médias retraem a escápula e as fibras inferiores deprimem a escápula, ok? Então pessoal, eu vou falar para vocês agora do latíssimo do dorso. O latíssimo do dorso é um dos maiores músculos localizados na parte posterior do corpo e ele tem as suas principais ações sobre os braços. Ele faz a rotação medial e a flexão do braço. Vejam bem que ele faz exatamente quase as mesmas funções do peitoral maior. O peitoral maior também eleva, roda e flerte, mas só que o latíssimo do dorso é que de fato vai fazer a elevação do braço. O peitoral maior vai apenas estabilizar a articulação. Então nós temos como principais funções do latíssimo do dorso a elevação, a rotação medial e a flexão do braço, ok? A gente vai falar agora do músculo romboide, certo? Fica na parte posterior do corpo e ele tem 2 subdivisões, o romboide maior e o romboide menor. O romboide menor está localizado acima do romboide maior e ele tem como suas principais ações retrair a escápula, fixá-la à caixa torácica e levar o seu ângulo lateral para baixo. Então galera, a gente vai falar agora sobre o romboide maior. O romboide maior está localizado abaixo do romboide menor. Entre a localização desses 2 músculos existe um pequeno espaço que divide os dois, mas boa parte das bordas deles estão adjacentes uma à outra. E o romboide maior tem como sua principal função fazer a ligação da escápula com as vértebras torácicas e a retração da escápula. Ele vai ajudar o romboide menor na retração da escápula. Os dois têm praticamente as mesmas ações, tendo em vista diferentes localizações e diferentes inserções, mas as funções são basicamente as mesmas. Então pessoal, para a gente finalizar toda a parte dos músculos, dos principais músculos posteriores, a gente vai falar do músculo levantador da escápula. Esse músculo, ele tem como principais ações tracionar a escápula verticalmente. Ele também vai abaixar a cabeça do acrômio, ele vai fazer a rotação da escápula no movimento de depressão forçada do braço e, por última função que ele tem, ele estabiliza a articulação do braço no movimento de extensão. Esse movimento de extensão, para que não ocorra nenhuma falha ou nenhuma lesão mais grave, o músculo elevador da escápula faz a estabilização, ele estabiliza toda a articulação para que não ocorra nenhum tipo de lesão, ok? Então agora, pessoal, a gente vai partir para os músculos próprios do tórax.
ok? E a gente vai fazer uma explanação bem legal para você. Então, pessoal, para a gente finalizar toda a subdivisão dos músculos do tórax que eu fiz para vocês, a gente vai falar dos músculos próprios do tórax, ok? A gente vai falar do músculo levantador das costelas. O músculo levantador das costelas, ele vai ter, vão ser 12 divisões dele em cada lado, tendo como ponto principal as costelas. Eles vão se apoiar nas costelas, eles vão se inserir nas costelas, ok? E eles vão ter como sua principal ação elevar as costelas no movimento de inspiração, auxiliando assim os músculos intercostais externos. É bem importante que fique clara essa subdivisão. Os levantadores da escápula, os levantadores das costelas auxiliam os intercostais externos, que eu vou falar a seguir qual é a principal função dele, ok? Então, pessoal, os músculos intercostais, eles são subdivididos em intercostais internos e intercostais externos. Os intercostais externos, como eu havia falado na parte anterior, em que eu falei dos levantadores das costelas, ele vai auxiliar, eles vão ter praticamente ações idênticas, o levantador da costela e o intercostal externo. Esses dois, eles vão auxiliar nesse movimento de inspiração, eles vão levantar as costelas, ok? O intercostal interno e o músculo intercostal íntimo vão ter ações basicamente idênticas, tanto que em algumas literaturas, alguns autores acusam realmente a existência desse músculo e outros autores não, acusam ele apenas como fibras vindas do músculo intercostal interno. E esses, eles vão levantar as costelas, eles vão fazer o movimento contrário, eles vão auxiliar na expiração. Eles vão aumentar a pressão, diminuindo o tamanho, diminuindo a amplitude da caixa torácica e aumentando a pressão. Eles vão retrair as costelas e vai diminuir a pressão e também vai auxiliar na contração do diafragma, ok? A gente vai partir agora para uma explicação nova. A gente vai falar dos músculos da pelve e os seus principais movimentos e as suas ações. Então, pessoal, a gente vai começar a falar agora sobre pelve, a famosa bacia. A gente vai começar a falar de pelve pela parte posterior. Eu vou falar dos principais músculos, das suas respectivas ações, ok? Vamos lá. Sobre pelve, e eu vou começar a falar para vocês, com relação à pelve, os principais músculos e as suas respectivas ações. A gente vai começar a falar pela parte posterior. Eu tô cansado pra porra. Então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre pelve e eu vou falar para vocês os principais músculos das suas respectivas ações. A gente vai começar a falar pela parte posterior. Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai começar a falar da parte posterior da pelve e a gente vai começar falando do glúteo máximo. O glúteo máximo é um dos maiores músculos localizados na pelve e ele tem como principal ação extensão do quadril e rotação lateral. Nós temos também na parte posterior da pelve o músculo glúteo médio. Ele está localizado abaixo do músculo glúteo máximo e tem como principais ações abdução e rotação medial da coxa. Temos também o músculo glúteo mínimo, está localizado abaixo do glúteo médio e assim como o glúteo médio, ele também vai auxiliar na abdução e na rotação medial da coxa. Todavia, as fibras anteriores do músculo glúteo mínimo vão fazer a flexão de quadril. Temos também o músculo piriforme, que vai fazer a abdução e a rotação lateral da coxa. Temos também o gêmeo superior, que vai fazer a rotação lateral da coxa. Está localizado abaixo do músculo piriforme. Outro músculo também que faz a rotação lateral da coxa é o obturador interno, auxiliando assim o músculo gêmeo superior. Assim também como o gêmeo inferior e o obturador interno, que vão auxiliar em todo esse movimento de rotação lateral da coxa. E para finalizar a parte posterior dos principais músculos da pelve, nós temos o quadrado femoral. O quadrado femoral é o músculo que vai estar localizado mais inferiormente e vai ter como principais ações a adução e a rotação lateral da coxa. Então, pessoal, para a gente finalizar esse trabalho, eu vou falar para vocês o que é o músculo agonista, o músculo antagonista e o músculo estabilizador. O músculo agonista é o músculo que realiza o movimento, tanto que ele é conhecido como agonista ou movente. Para ele ser considerado agonista, ele tem que realizar algum movimento articular. Por exemplo, o bíceps braquial, ele é o músculo agonista no movimento de flexão do cotovelo. O tríceps braquial é o músculo agonista no movimento de extensão do cotovelo.
O peitoral maior é o músculo agonista no movimento de flexão do braço, ok? E agora eu vou falar para vocês o que é o músculo antagonista. O músculo antagonista é o músculo que regula a velocidade ou a potência do músculo agonista. Por exemplo, na flexão do cotovelo, o bíceps é o agonista, o tríceps o antagonista. O tríceps vai regular a velocidade e a potência com que o bíceps vai fazer essa flexão. Da mesma forma, ao contrário, quando ocorre a extensão do cotovelo, o tríceps é o agonista e o bíceps o antagonista. O bíceps vai, de certa forma, segurar o braço, ele vai regular a velocidade com que o braço estende, para que não ocorra nenhuma lesão ou algo pior. Um outro exemplo de músculo antagonista é o músculo quadríceps, no movimento de flexão do joelho. O músculo que vai ser o agonista será o tríceps sural e o músculo que será o antagonista, que vai regular toda a velocidade com que o joelho vai fletir, é o músculo quadríceps, que vai ser antagonista do tríceps sural, que vai ser o agonista, respectivamente. E para finalizar, eu vou falar para vocês o que é o músculo estabilizador. Tendo em vista que o músculo agonista é o músculo que realiza a ação e o músculo antagonista é o músculo inverso à ação, que vai regular a sua velocidade e potência, o músculo estabilizador ele vai apenas estabilizar ou fixar para que o músculo agonista trabalhe de uma forma melhor. Tendo como exemplo, quando você faz flexões do solo. O músculo agonista são os extensores do cotovelo e o músculo estabilizador, o abdômen, que vai manter o tronco ereto, facilitando assim o trabalho dos extensores do cotovelo. Um outro exemplo também que pode ser dado de músculos estabilizadores ou sinergistas é o movimento de abdução da coxa, em que os músculos estabilizadores serão o reto femoral, o tensor da fascia lata, o piriforme, o glúteo mínimo e o glúteo máximo. Bom pessoal, esse foi o meu trabalho, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês tiveram e se não tiver esclarecido, eu estarei disposto a responder as suas perguntas assim que terminar o vídeo. Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho para vocês, ok? Obrigado e boa tarde a todos.